Mas eu somente não fazer nada de bom, hoje eu vou trazer uma pergunta que pode parecer tensa, pode parecer polêmica, mas não é, eu acho que chegou o momento de nós discutirmos isso. O futuro de Harry Potter nos cinemas, ele está de alguma forma ameaçado. Por que ameaçado? No episódio de hoje nós falaremos sobre isso, vocês vão entender tudinho. Então já arrebenta o like, já se inscreva no canal e dá uma passada na redutodonerd.com.br apenas hoje e amanhã. O cupom REDUTO10 está ativo, 10% de desconto na sua compra de camiseta, cachecol, moletom, varinha. Fique à vontade, primeiro link é aqui da descrição. Por que eu falo que o futuro de Harry Potter pode estar ameaçado? Harry Potter é uma marca valiosa de 7 livros, 8 filmes de extremo sucesso. Parque de diversões, uma legião de fãs enorme, não há o que questionar isso. O que nós vamos questionar aqui hoje no episódio é se o futuro da série no cinema está ameaçado. Eu não sei se você é um fã mais novo, se você é um fã que está chegando agora, não tem problema nenhum, até agradeço, mas Harry Potter foi um fenômeno no cinema. Desde 2001 até 2011 foram 10 anos em que a cultura pop, em que o entretenimento, ele basicamente consumiu os filmes de Harry Potter. Pedra Filosofal, o primeiro filme de Harry Potter, chegou a estar na segunda maior bilheteria da história do cinema, perdendo apenas para Titanic. Números maravilhosos, um elenco, a melhor da nata britânica estava nos filmes de Harry Potter. Funcionava basicamente assim, então os filmes de Harry Potter foram passando de 2001 até 2011, quando Relíquias da Morte Parte 2 chegou aos cinemas. Os fãs que acompanharam o lançamento dos filmes de Harry Potter sabem o que significou a premiere de Relíquias da Morte Parte 2. Quando todos os atores se despediram, quando a autora J.K. Rowling fez aquele discurso, todo mundo chorando, inclusive os fãs. É loucura a gente pensar que isso aconteceu há 8 anos, parece muito recente. O silêncio tomou conta do fandom de Harry Potter depois dessa época, foi um momento muito complicado, foi um vazio enorme. A gente acompanha tantas séries que são lançados filmes, são lançados outros tipos de mídia e de repente todos os fãs simplesmente desaparecem. Com Harry Potter não foi assim. Os fãs se mantiveram muito fiel e a Warner obviamente tinha confiança que ela podia no futuro continuar com uma série de filmes. Não apenas mais sobre Harry, Ron e Hermione, mas abordar outros personagens. E foi justamente o que aconteceu no ano de 2013, quando Animais Fantásticos e Onde Habitam foi anunciado que seria lançado um filme sobre o pequeno livro de Newt Scamander. Na época foi uma loucura, todos os fãs ficaram alucinados porque era a volta do mundo de Harry Potter nos cinemas. Só que houve um porém. 2013 foi o anúncio do filme, só que ele só seria lançado em novembro de 2016. E no meio desse intervalo, Cursed Child, a 8ª história de Harry Potter, também foi anunciada, ou seja, 2016 foi uma loucura, porque nós tínhamos a peça de teatro, uma 8ª história depois de Relíquias da Morte e a volta do universo de Harry Potter aos cinemas com Animais Fantásticos. O que a gente não esperava era o quê? Uma divisão muito forte de opiniões em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, porque o roteiro da peça saiu, dividiu muitos fãs. Animais Fantásticos ele surpreendeu muito, porque o primeiro filme ele arrecadou mais de 800 milhões de dólares, era o começo de uma franquia que não tinha Harry Potter no título, era apenas Animais Fantásticos e Onde Habitam. Um filme desse conseguir mais de 800 milhões de dólares, um filme de estreia, um filme com personagens novos, maravilhoso. O filme mandou muito bem, eu acredito que Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele encantou muitos fãs. Hoje a gente assiste, é um filme muito divertido, Newt Scamander é um personagem muito legal e o final do filme, com todo aquele lance da memória do Jacob, faz a gente se emocionar bastante. A gente se vê no lugar dele, porque pela primeira vez era um trouxa junto com bruxos ali, representado em um mundo mágico. Animais Fantásticos e Onde Habitam originalmente falaram que ia ser uma trilogia, ou seja, apenas 3 filmes, só que em outubro de 2016 foram anunciados que seriam 5 filmes. 5 filmes sobre Newt Scamander, um magizoologista, como isso vai funcionar. A continuação de Animais Fantásticos e Onde Habitam, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, chegou no cinema agora em novembro de 2018. O hype nesse filme ele estava alto, porém de alguma forma ele diminuiu um pouco, pelo menos foi o que eu senti. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald estreou bem, só que ele não manteve uma boa bilheteria como o primeiro. Ele fechou a sua bilheteria mundial com aproximadamente 653 milhões de dólares, o que o tornou o pior filme do universo de Harry Potter nos cinemas em relação à bilheteria. Já Animais Fantásticos e Onde Habitam fez 812 milhões de dólares, como eu falei anteriormente, um número muito expressivo. Quando eu falei que Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro, foi um sucesso enorme, é porque ele arrecadou, por exemplo, mais que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o terceiro filme de Harry Potter e um dos mais adorados entre os fãs. É difícil nós fazermos uma análise, eu não sou especialista em bilheteria, eu não sou especialista em nada, eu só quero conversar com vocês sobre o futuro da série a partir agora de uma primeira decepção de bilheteria. A Warner anunciou o terceiro filme de Animais Fantásticos, que possivelmente pode ser no Brasil, para dia 12 de novembro de 2021. Um intervalo de 3 anos de um filme para o outro. Mas não são apenas 3 anos para
produção do filme. Obviamente, são 3 anos para todo mundo pensar e refletir o que nós erramos no segundo, porque ele teve uma bilheteria baixa. Com o adiamento de 1 ano agora, que seria originalmente em novembro de 2020 e foi para novembro de 2021, a gente vai ter um intervalo maior para cada filme. A J.K. Rowling ela não está no Twitter basicamente desde janeiro. Eu acredito que ela está escrevendo não apenas o roteiro do terceiro filme, mas também fechando toda a história do quarto e quinto. Ela precisa fazer isso, ela precisa desenhar todo esse escopo para no final ela ter uma história e os fãs se orgulhem bastante dela. É isso que ela deve estar fazendo, na minha opinião, só que o futuro está ameaçado em relação ao terceiro filme. Por que o terceiro? Porque nós tivemos uma bilheteria baixa no segundo e agora é a hora da verdade. O terceiro filme ele vai definir muitas coisas. Eu não acredito em medidas mais extremas, por exemplo, eles vão cancelar a franquia se o terceiro filme for ruim, ou pelo menos menor ainda a bilheteria que o segundo. Eles têm que justamente entender o que está acontecendo, por que o filme não foi o esperado, por que a bilheteria está baixa, o que aconteceu, a história não agradou, alguma coisa dentro da produção não agradou. Eles têm que entender o que está acontecendo com os fãs, conversar com os fãs. O fã de Harry Potter, ele ama o seu universo, ele ama seu mundo mágico, então chegou a hora de nós ouvirmos um pouco mais os fãs. Logicamente, esse cuidado, esse adiamento de 1 ano foi justamente para entregar aos fãs algo melhor, algo que eles se preocuparam, e foi muito bacana que eles fizeram isso. Eles estão querendo entregar aos fãs algo que eles gostem, que eles fiquem muito orgulhosos. Sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta mesmo? Se chegar no terceiro filme e a bilheteria for muito, mas muito abaixo. Aí é algo a se assustar. Como eu falei para vocês, não acredito no cancelamento da franquia, mas eu fico muito angustiado para saber o que eles vão pensar. E principalmente como isso pode refletir no futuro dos filmes de Harry Potter nos cinemas. O terceiro filme sendo lançado em 2021, provavelmente o quarto seria em 2023 e o quinto em 2025. É muito tempo se nós formos parar para pensar, a velha geração de Harry Potter está crescendo, está tendo filhos, está casando, e a nova geração, será que ela vem com tanta força assim? O interesse de Harry Potter às vezes vai diminuindo, completamente normal, então nós temos que lutar para essa nova geração gostar muito da série. E será que elas estão interessadas em Animais Fantásticos de Onde Habitam, ou elas estão interessadas no personagem do Harry, no personagem do Rony e na personagem da Hermione? As crianças estão se apaixonando pelos personagens de Harry Potter. Obviamente, elas podem gostar de Animais Fantásticos, mas nada vai superar alunos na escola de magia e bruxaria com uma varinha sendo selecionados para sua casa. Era isso que prendia uma geração. Eu acho que Animais Fantásticos tem potencial, tem uma história muito boa e tem personagens com um passado, com um desenvolvimento bons também. Temos que explorar isso, temos que chamar a atenção da geração antiga e também da nova geração de alguma forma. Como unir esses dois mundos é a resposta perfeita. Agora eu falei muito, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Você acha que o futuro de Harry Potter nos cinemas está ameaçado e como você faria para mudar isso? Me siga nas redes sociais, Thiago Novaes, no Twitter e no Instagram, pra gente continuar esse papo. Entra lá na loja do canal redutodonerd.com.br, usa o cupom REDUTO10 para você ter 10% de desconto na sua compra. É o primeiro link aqui da descrição. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, teorias, debates e muito conteúdo para você. Mal feito feito e tchau!